Boa noite. Antes de iniciar o evento, nós temos alguns avisos. Nós pedimos que todos, ou agora ou no final, usem o livro de presença para registrar o seu nome e principalmente a instituição de onde vem para o acompanhamento da produção. Nós temos também o aviso de que as duas próximas palestras, a do dia 1º e do dia 22 de outubro, não serão realizadas aqui por programa de agenda da casa. Elas serão realizadas na Unila Centro, na sala 11. Elas serão a da quarta-feira que vem, dia 1º de outubro, do professor sênior Edgardo Adriano Lopes, chamada O que é o Pensamento Único, um complexo de ideologias do capitalismo atual. E a do dia 28 de outubro, do professor Paulo Murilo Castro Oliveira, também nosso sênior, Como funciona o GPS, precisão na medida do tempo. Essas duas palestras, 1º e 22 de outubro, serão na Unila Centro. A gente avisa porque vocês estão acostumados a vir aqui, né? Pode acontecer de se esquecerem. A gente comunica sempre no site, mas só reforçando. O último aviso é que hoje nós estamos testando uma tecnologia que para nós é nova, mas já é bem difundida na internet, que é a tecnologia do streaming. Nós estamos transmitindo esse evento ao vivo pela internet de uma forma participativa, interativa. Os internautas podem fazer perguntas, podem dar sugestões, podem participar pelo serviço chamado Livestream. Essa informação também está na página, também vai estar sempre junto na página do evento, do fórum, no link abaixo do cartaz. Nós pedimos que vocês divulguem essa funcionalidade e quando não puderem vir aqui, assistam pela internet ou amigos, colegas que gostariam também de estar aqui, não podem, que participem inclusive de outros países, possam participar pela internet. Nós estamos ainda testando essa tecnologia, então nós gostaríamos realmente de receber as informações de vocês, de como está a qualidade do áudio, do vídeo, se vocês estão conseguindo usar, se está sendo fácil de se logar. Nós estamos usando uma modalidade gratuita, então é necessário fazer um cadastro também gratuito, mas um cadastro ou com o e-mail de vocês, particular, ou com o Facebook. Até preferimos que seja o Facebook, porque daí quando vocês estiverem assistindo, vai aparecer na página de vocês no Facebook que vocês estão usando a ferramenta e assistindo uma palestra nossa, e aí ajuda na divulgação também. Para fazer o início do evento, eu chamo o coordenador do INEA, o professor Alexandre Varela. Boa noite a todos. Talvez fosse interessante reforçar que a gente quer a presença de vocês aqui, né, e não na internet. Então, esse recado acho que é mais para os amigos, para os outros que não estão aqui, que não podem estar aqui. Bom, brincadeiras à parte, né? Isso aí é apenas para a gente descontrair um pouco. Bom, pessoal, nessa edição do fórum, a gente tem aqui a presença, né, do Luiz Eduardo Alvarado Prado, professor sênior, um colega nosso aqui da Unila, né? Ele... Deixa eu ver, fala muito alto. Vamos ver se assim fica melhor. O Luiz Alvarado, né, ele tem uma formação, enfim, uma vida dedicada à educação, né, aos estudos da educação, às metodologias de educação, formação de formadores, professores, né, para jovens e adultos, por exemplo, né. Inclusive ele está com um plano bastante interessante, né, junto com outros colegas, como a Luciana, que está presente também, de implementar um curso lato sensu na área, né, de formação de formadores de professores e professores para jovens e adultos. Bom, ele tem licenciatura em Educação na área de Química e Biologia pela Universidade de La Salle de Bogotá, mestrado em Educação para a Saúde pela Universidade Pedagógica Nacional de Bogotá e também doutorado e pós-doutorado em Educação. O doutorado na Universidade de Campinas e o pós-doutorado na Universidade de São Paulo. Ele tem bastante tempo, pelo menos 10 anos, na experiência, né, relacionada a programas de pós-graduação em Educação, stricto sensu. Também trabalha com fundamentos teórico-metodológicos com ênfase na aplicação dos objetos de estudo sobre a formação continuada de professores em serviço, nas políticas latino-americanas de formação continuada de professores e afins.
Ele também coordena a cátedra do IMEA Paulo Freire em Educação de Jovens e Adultos. Inclusive, houve já um evento, né, há um mês atrás, mais ou menos, relacionado à cátedra. E, então, eu dou a palavra ao Luiz Eduardo, por favor. Boa noite a todos, um prazer estar com vocês hoje aqui, especialmente porque temos algumas instituições que normalmente não tinham aparecido aqui em nossas palestras. Estou fazendo referência à Secretaria de Educação e ao Núcleo Regional de Ensino, principalmente. Obrigado por vir. E também a vários colegas, professores da UNILA, estudantes da UNILA, que estão aqui presentes, a meus colegas do IMEA, que também vieram para compartilhar conosco esse momento. Eu quero reforçar, antes de começar, a ideia, o pensamento deste evento, porque foi concebido já faz quase um ano, ou mais de um ano, o grupo de professores do IMEA, do sênior, junto com nosso vice-reitor, o professor Nielsen, e a coordenadora da época, a professora Diana, como uma forma de a UNILA chegar na comunidade, ter um espaço de comunicação mais direto com a comunidade fora dos muros da universidade. Então, por isso é que, inclusive, damos os agradecimentos e sentimos felizes de estar na casa da cidade, que é a Câmara Municipal, é a casa de todo mundo, de todos os cidadãos. E pena que nas próximas oportunidades não vamos estar aqui, mas esse deveria ser o centro de encontro de todos os cidadãos, onde vamos a discutir precisamente as políticas e as diferentes situações que têm que ver conosco, habitantes desta cidade. Dito isso, vamos iniciar com a palestra que tem sido intitulada Pesquisa, Formação Continuada de Professores, Políticas e Pesquisa Coletiva. Já de início tem uma explicação esse título. Talvez vocês acompanharam, já pedimos desculpas por isso, a informação, ou melhor, a desinformação, porque apareceram 3 anúncios diferentes da palestra, com 3 títulos diferentes, até que chegamos ao que realmente deveria ser. E a começar porque pesquisa, formação. Se chegou a comentar, inclusive, que isso não seria um termo correto em português. Lógico que ele é correto se a gente vai ver qual é a concepção que está por trás disso. É uma palavra composta e, por conseguinte, tem um sentido muito especial. Além disso, fala de formação continuada de professores, que não é comum também, já depois estaremos vendo, porque normalmente se fala de capacitação e outros termos que analisaremos posteriormente. E também vamos falar de pesquisa coletiva, que eu sei que para muitos vai ser novo, porque não está muito divulgado em nosso trabalho, que estamos fazendo faz aproximadamente 40 anos, mas aí persistimos e estamos cada vez esclarecendo mais em eventos como esse.
Dito isso, iniciaremos fazendo alguns esclarecimentos. O primeiro, que tem a ver com o que entendemos por educação. O entendemos como um processo mediado por sujeitos. Não é um processo de transmissão de conhecimento, é um processo que requer de uma mediação. E essa mediação é feita por um sujeito. Esse sujeito é o professor, no caso da educação formal. Em caso da educação informal e outros tipos de educação, há outras pessoas que assumem na família, por exemplo, os pais para educar os filhos. Mas falando de educação formal, esse sujeito é o professor e é um profissional, como posteriormente estaremos vendo. Esse sujeito viabiliza a interação de todos os participantes para que eles interatuem com seus saberes. Todas as pessoas que chegam a esse processo têm uma história, têm uns saberes, têm uns conhecimentos. E o diálogo desses saberes, esses conhecimentos, é o que vai permitir construir novos conhecimentos e vai permitir construir saberes para a vida. Também queremos esclarecer o que é ser professor. É um ser humano, como todos nós, é um pai, uma mãe, um amigo, uma amiga, mas nesse sentido que estamos trabalhando, no sentido que estamos pensando aqui, esse ser é um profissional que tem vários atributos, dois principais. Tem dois atributos principais, que são: o primeiro, ter os conhecimentos para mediar a aprendizagem. E, por favor, estamos fazendo destaque que o conhecimento para mediar a aprendizagem é o primeiro do profissional da educação. Se fosse um pai, uma mãe, um tio, amiga que está trabalhando num processo formativo, não precisa desse conhecimento. Faz intuitivamente o que melhor pode. E às vezes faz muito bem. Mas tratando-se da educação, esse profissional precisa desse atributo de saber como trabalhar com os processos de aprendizagem. E um segundo momento, precisa ter os conhecimentos objeto desse processo de aprendizagem. O caso mais visível é nas licenciaturas, onde nós temos que formar um professor e precisamos que ele tenha os conhecimentos próprios para os processos de aprendizagem e os conhecimentos de aquela área de conhecimento que ele vai trabalhar com seus estudantes. Entretanto, para que esse professor, esse profissional, desenvolva os processos de aprendizagem, precisa ser um contínuo aprendiz. E está sublinhado, destacado, ser um contínuo aprendiz. Ser aprendiz implica ser continuamente um estudante. Questionar a realidade, estar continuamente em uma ambiência de pesquisa, em uma ambiência crítica, em uma ambiência de inquietação com o conhecimento, de inquietação com os saberes. Nesse sentido, ele continuamente está aprendendo.
¿Y qué aprender? É a vida. Hugo Aslan, que morreu há 2 anos, um professor brasileiro, ele considera que a vida é essencialmente aprender. Estar vivo é estar agindo como aprendiz. Todo sistema vivo precisa conhecer ativamente su entorno para poder continuar vivo. Por outro lado, nós temos um conceito de aprendizagem de Leon Tieff, que fala que aprender é uma atividade. Mas no conceito de Leon Tieff, de uma atividade, não é fazer qualquer coisa, não é um se movimentar. Essa aprendizagem implica ver se há uma necessidade para aprender. Qual é essa necessidade? Implica um motivo, ou vários motivos para aprender. Implica objetos de aprendizagem. Implica uma operação mental. Es decir, implica todo um processo de raciocínio. Implica uma ação, o que significa ter movimentos, ter a parte lúdica, ter a parte criativa. E, finalmente, implica ter condições, muitas outras condições, para esse aprendizado. Então, aprender não é simplesmente escutar um discurso oral. Implica todos esses elementos. E como o professor é quem desenvolve esses processos de aprendizagem, eu estou me perdendo com essas. Ele é um mediador, e como mediador, ele vai contribuir para que essa aprendizagem seja feito com os outros, dos outros e para os outros. Implica entender que nesse processo existem inúmeras relações que são ideológicas, são fundamentalmente políticas, já depois vamos ver porquê, sociais, culturais, econômicas, tecnológicas e de conhecimentos. Aprender implica construir novas formas de comunicação. Mas não é aquela ideia de comunicação antiga de que há um receptor, há uma mensagem e há um receptor. É a comunicação em sentido de entender o outro. Estar no outro e chegar ao outro até ter um processo de subjetivação. Aprender implica essa comunicação individual e coletiva. Ou seja, como nós temos uma comunicação na sala de aula com 50 estudantes, como dialogo com o coletivo, como o coletivo dialoga entre eles, como o coletivo dialoga com os professores. Essa comunicação é a que temos que entender e que precisa ser mediada pelo professor. Por isso, eu vou formular 2 perguntas, só para deixar no ar por agora. Como
se aprende colectivamente? ¿Cómo se aprende política? ¿Cómo se aprende a formación política? No caso do professor que tem que aprender a formação política. Por mais que o professor fale que ele não precisa de saber política ou não se interessa por política, Paulo Freire tem uma frase muito interessante. Todos, quer ou não quer, somos políticos. Aquele colega que fala que não quer ser político ou que não gosta da política, simplesmente está demonstrando sua situação de reacionário, mas essa é sua situação política. Temos outras perguntas importantes que são o tema central, agora sim, de nosso trabalho hoje. O que é a formação continuada? O que é pesquisa coletiva? Para resolver essas perguntas, ou pelo menos para tentar fazer alguma aproximação, eu vou relatar para vocês duas experiências em que a gente tem trabalhado com formação continuada. A primeira foi um processo de reestruturação do bachillerato noturno em Bogotá, na Colômbia. Que é o bachillerato? É o ensino médio, ou melhor, é a educação que vai da sexta série à 11ª. Essa é o que se entende por bachillerato na Colômbia. Mas estávamos nos referindo a uma experiência com o ensino médio noturno. E exatamente para os professores e os estudantes da cidade de Bogotá, na Colômbia. Para isso, vamos ver que há uns antecedentes na Colômbia final dos anos 60, começo dos anos 70, que não são estranhos a todo outro processo que aconteceu na América Latina, que foi a reestruturação curricular dirigida desde os Estados Unidos, de várias universidades, principalmente de Tallahassee, que todos os ministérios de América Latina enviaram técnicos para ser formados e vir a fazer em seus respectivos países, junto aos ministérios, a reforma curricular. Não há necessidade, porque vocês sabem muito claro qual era a intencionalidade desse processo na América Latina em plena Guerra Fria. Mas na Colômbia, os professores, junto ao Ministério da Educação e às diferentes organizações que desenvolviam a formação continuada e, por consiguiente, queriam implantar esse novo currículo, os professores começaram a se rebelar, ou seja, ir em contra desse processo. Teve paralisações, teve greve, uma série de manifestações públicas, tudo em contra desse processo. Mas nos finais dos anos 70, a situação estava muito complicada na Colômbia, especialmente com os grupos paramilitares, com a guerrilha, e ninguém encontrava uma saída. Aí o grupo de professores, o sindicato de professores, começou a trabalhar em uma proposta: criar um movimento pedagógico. Ou seja, os professores, por si mesmos, independente do Ministério da Educação, independente das as mensagens e a formação que poderia vir dos Estados Unidos e de outros lugares, começaram a estudar seus próprios processos de formação e a pensar o currículo que eles poderiam desenvolver nas escolas. Esse foi no ano 82,
que se construyó aquel movimiento pedagógico que después fue por el mundo todo como un ejemplo de organización. ¿Por qué? Los profesores, junto al Sindicato Nacional, a FECODE, crearon en cada departamento, de cada estado, aquí en Brasil, un centro de investigaciones y formación de profesores, dirigido por los propios profesores, trabajado por ellos, donde se reunían a hacer estudios y a discutir o currículo, a discutir su propia formación. Como muchos dos profesores do bachillerato y do primario, algunos pertenecían, inclusive eran profesores en las universidades, porque en la época no tenían muchos doctores o no tenían doctorados en el país, ellos trabajaban también en el ensino medio. Ellos ayudaban las pesquisas y lideraban esos procesos. Hasta que en los años, más o menos, años 84, 85, o Ministerio de Educación tenía unos centros experimentales piloto, que también fue un modelo que llegó de Norteamérica y que la mayoría de países en América Latina retomó, que tenían también centros de pesquisa y centros de formación de profesores, que eran los centros de formación de profesores del propio ministerio, se juntaron junto al de AFECODE para discutir, porque percibieron que estaban más adiantados y estaban dando más resultados y realmente los profesores estaban se formando junto a OCID, que eran los centros de profesores, dos sindicatos, y no junto a lo que estaba haciendo propiamente el ministerio. De ahí sale una idea bastante interesante, y es de trabajar esos procesos mediante pesquisa y principalmente mediante a investigación participativa, a pesquisa participante, como conocida en Brasil, que fue entre otras creada por Fat Borda, que es un colombiano también. En toda América Latina se trabajó esa forma de pesquisa, en la cual se envolvían todos los actores del proceso. De esa forma, se comenzó a pensar a formación de los profesores y a reestructuración del currículo institucionalmente. Cuando hablamos institucionalmente, estamos refiriendo a las escuelas, a los colegios que se llaman en el ensino medio. Entonces, comenzaron a pensar en las instituciones cuál es el proyecto político pedagógico de la escuela. Mas para hacer un proyecto político pedagógico en las escuelas es necesario hacer pesquisa, saber quiénes son los estudiantes, quiénes son los profesores, cuál es la comunidad y cuáles son las necesidades, cuáles son los intereses. Y de ahí surge, retomado por el propio Ministerio de Educación, los PEI, los proyectos de investigación o proyectos pedagógicos ya orientados por política pública, orientados por el propio ministerio. En ese contexto es que nos comenzamos a desenvolver un proyecto con el bachillerato nocturno, con las escuelas nocturnas. ¿Por qué? Que si bien las otras estaban siendo atendidas, a las escuelas nocturnas, donde llegaban y llegan ainda personas adultas que trabajaron el día todo y que reciben un currículo para crianzas, para jóvenes, cuando llega una señora grávida o una señora que dejó sus 3 hijos en casa o un marido que trabajó todo el día y ainda tiene que continuar a ir para hacer la escuela. Ese no era un currículo y no era un currículo propio para ellos. Todos los profesores organizados junto a OCEID y junto a DSE, que es la Dirección de Investigación para la Educación, la Secretaría de Educación de Bogotá, y do Ministerio de Educación, en el cual yo trabajaba, comenzamos a organizar los profesores para cómo reestructurar ese currículo. Y el primer llamado fue para ver cuáles son las necesidades que son necesidades específicas
professores e dos estudantes do ensino noturno. Mediante uma técnica que hoje em dia é a pesquisa coletiva, mas lá, nesse momento, ainda não vislumbrávamos a pesquisa coletiva, conseguimos, em hora e meia, escutar mais de 750 professores, eles priorizarem seus interesses e necessidades e suas propostas, para depois tomar esses elementos de priorização, que chegamos acho que foram 15 prioridades, que se estabeleceram como princípio para iniciar o trabalho com as escolas noturnas de Bogotá. O processo durou 4 anos, com todos os problemas que tem, até dos próprios colegas que querem ver, olha, nós levamos 1 ano fazendo pesquisa, estudando, e a escola continua o mesmo. Nós levamos 2 anos e não temos só teoria, não temos prática. E a pergunta, bom, e como deixamos de ter teoria e ter prática? Nós não podemos pedir ao Ministério que faça isso para nós. Somos nós que vamos fazer. Como fazer? Se começam a montar os projetos institucionais e começamos a estudar o currículo, todos os professores a estudar o currículo e fazer propostas curriculares. Para não alongar muito a história da experiência, chega um momento em que a maioria, mais de 80% das escolas que estavam trabalhando no projeto, tinham uma proposta e estavam desenvolvendo essa proposta nas escolas para mudar o currículo. Só um exemplo. Uma cidade, eu esqueci um assunto. O projeto chamou tanto a atenção que saiu de Bogotá e praticamente passou para todo o país. Os diferentes estados foram levando a proposta e trabalhando a proposta, vieram colegas a conhecer a proposta e a trabalhar lá. Em uma cidade chamada Manizales, fica nas montanhas, e eles trabalham, a economia deles, entre outras, porque o café é a principal, mas tem uma outra, que eles faziam camisas. Esta camisa é feita. Eles faziam camisas e o currículo para matemáticas e física foi feito, foi elaborado com base em como cortar as camisas, como coser as camisas, como trabalhar com as camisas, como utilizar as máquinas para camisas, como comercializar as camisas. Esse foi o processo. Ou seja, a física se estudava em cima de uma mesa, cortando os tecidos para fazer as camisas. Esse é só um exemplo. Tem muitos mais e bem interessantes. O importante é que o currículo foi mudando. E junto a isso se foi criando um movimento político de repúdio aos currículos que existiam, mas de uma proposta para um outro currículo. E, no processo também, ganhando a vontade política do Ministério da Educação, até que, depois de 4 anos, conseguimos uma normativa, uma lei, que reestruturou o bachillerato noturno no país. Como reestruturou? Cada escola, com determinados parâmetros que já tínhamos definido, pode fazer seu próprio currículo. Pode experimentar, pode pesquisar, pode apresentar propostas e vai ter assessoria das instituições, das universidades. Porque um outro elemento importante aqui foi que quando começamos o processo, desde o sindicato e desde aqui, para fazer essa reestruturação, nós professores
da rede pública, fuimos e chamamos a universidade. Não a universidade chamou assim, nós fuimos e chamamos a universidade. Fuimos e chamamos os doutores para vir às escolas e trabalhar com a gente. Nós levamos esses doutores que poucos meses depois estavam falando do que eles estavam aprendendo da gente. Chegou um momento nas reuniões técnicas que tínhamos com a equipe diretiva que se falava permanentemente que quienes mais estavam aprendendo até esse momento no processo eram os professores da universidade, os que estavam formando os professores. Bom, esse era só um exemplo feito na Colômbia, mas como sei que vocês podem falar, bom, isso foi na Colômbia, foi há faz muito tempo, já passou, não sei o quê. Agora eu vou rapidamente contar uma experiência, um exemplo que foi realizado em Uberaba, Minas Gerais, aqui no território brasileiro, também com professores da rede municipal de ensino. Nós tínhamos organizado um mestrado em educação para a formação de professores em uma universidade e o foco era a formação continuada de professores, que depois terminou sendo a formação dos formadores de professores, e vocês vão ver por quê. O primeiro foi que fomos chamados para uma escola por uma diretora que era nossa aluna e queria que nós fuésemos a dar uma palestra sobre formação de professores. E nós nos negamos a dar a palestra. Nós vamos lá, sim, mas vamos fazer uma série de oficinas com os professores para ver o que eles precisam e o que nós poderíamos fazer. Nesse processo, entusiasmamos as pessoas, conhecemos igual que da outra situação, necessidades, interesses. Aí, os diretores das escolas do município queriam participar do processo. E os convidamos a trabalhar junto a nós. Como a prefeitura não permitia que eles se afastassem do lugar, porque era programado e teríamos um trabalho intenso, e como não teriam uma motivação, porque, bom, e eu que vou ganhar com isso? Então, nós denominamos isso um curso de gestão. Um curso de gestão de professores, de diretores. Mas era só a denominação, lógico, estudamos muito a gestão escolar, mas era só a denominação. Começamos a levantar interesses e necessidades de formação de professores nas escolas. Quem fazia isso era o diretor da escola. E olha o interessante, até essa época tinha muitos diretores que eles sabiam onde que estava guardado o projeto político-pedagógico da escola. Mas os outros professores não sabiam nem sequer onde estava guardado e muito menos que falava o projeto político-pedagógico da escola. E nós questionamos como elaborar o projeto político-pedagógico da escola. Então, iniciamos esse processo que era, por sua vez, orientado e dirigido pelos diretores e pelos coordenadores pedagógicos. Mas isso era pensado e tem uma razão metodológica aqui. Era conseguir que os diretores dialogaram com os professores. Nós não falávamos, mas essa era a ideia. Lógico que não vamos lançar eles sem nada, nós preparávamos eles, ajudávamos eles. Tivemos casos bem complicados de uma diretora que passaram 4 reuniões e ela não conseguia falar para os seus professores, porque ela nunca tinha feito uma oficina para elas. Sempre chegava para falar
essa é a norma número tal, e esse número tal, e esse é o formulário tal que você tem que preencher. Mas não ir a trabalhar com eles, a discutir com eles suas necessidades de projetos pedagógicos, a discutir quem são os estudantes. Era isso o trabalho. De todas formas, nós conseguimos, depois de um ano, ter mais ou menos um diagnóstico das escolas, das necessidades de formação dos professores, das possibilidades de desenvolver algumas atividades, e até esse momento os diretores e os coordenadores tinham se organizado já em um grupo que estava contestando as políticas da prefeitura. E tínhamos um prefeito, que vocês deveram escutar muito falar dele, eu não vou falar o nome dele, mas permanentemente procurado pela justiça e então em uma luta política aí não permitia que os professores continuassem. Os diretores não podiam continuar. Então tomamos uma decisão e foi bem importante porque já os professores estavam preparados e os diretores também. O projeto vai continuar independente da secretaria, independente da universidade. E nós, os professores da universidade, assumimos o projeto independente se a universidade vai receber, porque a universidade teria que receber o dinheiro da prefeitura para desenvolver o projeto, agora não vai receber, então a universidade não vai desenvolver o projeto, assumimos o projeto por nossa conta também. Então, dos dois lados, conseguimos nos comprometer voluntariamente no processo e construir um processo de pertença e de participação. Iniciamos o segundo ano trabalhando mais em profundidade a atender algumas necessidades. A principal era como lidar com problemas disciplinários. E a segunda, como conseguir tempo para os professores se formarem. Porque, eu não preciso falar disso, vocês sabem na realidade, a colega professora trabalha de manhã, de tarde, de noite, e nos tempos livres atende o marido, atende a casa, faz outras coisas, e o sábado e o domingo vai para curso, vai atender a família e todos os outros requerimentos que tem como mulher. Então, esse era um problema muito complicado. Buscamos várias estratégias para ver como conseguiríamos um tempo para essa formação. Até que conseguimos espaços de horas em cada escola, no sempre igual, conseguimos alguns espaços para esses momentos de trabalho coletivo, de trabalho de todo o grupo. Finalmente, no segundo ano, foi inclusive proibido de que nós estivéssemos interferindo nos horários, nos calendários das escolas, mínimo, e isso que eram 2 horas por semana. Então aí veio um movimento muito importante e muito interessante. Os próprios professores se organizaram para ir na Câmara de Vereadores e buscar, por isso estou falando, e buscar ajuda política para ver como conseguimos continuar com o processo. Entre as alegações que tinha a prefeitura, era que esse tempo dos professores aí era um tempo não trabalhado e, por conseguinte, era um tempo muito caro para os professores e que não estava sendo trabalhado junto às crianças. Segundo, que se continuamos assim e eles
eles trabalhavam com outras instituições, teriam que pagar as instituições para continuar o processo e a secretaria não tinha dinheiro. Então fizemos um estudo financeiro e demonstramos como, pagando aos professores o tempo por fora do seu horário de horas para a escola, pagando a hora de estudo como hora de trabalho, a prefeitura iria gastar menos dinheiro que o dinheiro, e pagando a todos os professores esse tempo, todos os professores do município, iria gastar menos dinheiro que o dinheiro que tinha gasto os anos anteriores, pagando cursos, pagando ao compadre para vir a dar um curso, pagando a universidade para fazer uma atividade, pagando a outra série de situações que eles configuram como formação de professores. Bom, de tudo isso, resulta, e aqui também para terminar a narração desta experiência, resulta uma concepção de formação continuada que nós trabalhamos até hoje. A formação continuada de professores em serviço, é importante esclarecer aqui, é em serviço. Serviço é onde ele faz o trabalho. Serviço é o trabalho que ele faz. Não é o professor ir na universidade. Depois, se há tempo, eu vou contar como muito dinheiro é gasto pelos professores indo a lugares onde eles poderiam poupar esse dinheiro e ser o tempo melhor utilizado se fosse na escola seu trabalho. Então, a formação é no contexto e no local de trabalho, na instituição escolar. Segundo, os conteúdos não vêm de Tallahassee, nem vêm de Brasília, nem vêm de Belo Horizonte, nem da prefeitura de Uberá. Os conteúdos vêm dos coletivos escolares. Esses são os conteúdos de formação. Eu sei que isso implica uma visão política diferente, disso se trata, é isso que estamos propondo. O período de trabalho deve ser remunerado. Eu normalmente não utilizo a palavra deve. A Luciana sabe, trabalha comigo, sabe que eu não utilizo a palavra deve porque ninguém deve nada. Mas neste caso sim utilizo a palavra deve. O governo deve aos professores. O Estado, o patrão, deve aos professores. Deve remunerar esse tempo de trabalho, que é o tempo de formação. E deve prover a formação. Como já falamos, essa formação continuada é ao longo da vida. Não é um momento, não é um curso de 40 horas ou de um semestre, ou às vezes de um ano, ou uma palestra de 2 horas e já, isso é formação continuada. Não, é um processo ao longo da vida. Eu costumo falar, se você vai fazer um projeto de formação continuada com professores, pense no mínimo 3 anos. Um para planejar, outro para executar, e o terceiro para executar e avaliar, para poder iniciar outro. Mas não 40 horas, ou 2 créditos ou 5 créditos. Nesse sentido, nós entendemos que a formação continuada é uma formação primeiramente pessoal. Formar o ser em si. E o ser em si, a formação da pessoa, do profissional humano professor, não se forma com discursos como o que eu estou fazendo aqui, e muitos outros de 1 hora ou de 2 horas. É ao longo da vida e é mediante atividades de aprendizagem que falamos lá atrás.
é uma formação para o desenvolvimento profissional. Ele já é professor, ele continua sendo professor e ele tem que se formar como profissional. Não é uma formação com o fim de, que é um problema que depois discutiremos, que às vezes entendemos que a formação de professor é formar um intelectual que se poderia dizer pesquisador, cientista, repitiendo una serie de conocimientos y haciendo una serie de lecturas y escuchando una serie de palestras. Es una formación profesional en el sentido de que tiene que trabajar con o hacer de él. Que o hacer de él es construir procesos de aprendizaje junto a los estudiantes. Esa formación que él adquirió en la licenciatura, en la universidad y a veces en la posgraduación es importante. Mas esa no es formación continuada propiamente. La formación continuada es aquella lá no servicio, no trabajo, resolviendo sus problemas. En ese sentido, la formación continuada no es encher aquellos vácuos que dejó a licenciatura. Porque con esa idea, cada vez los profesores se forman menos en la universidad. Después você va a aprender una práctica. Después lá ven un curso, o o MEC o otras entidades ven un problema, entonces vamos a hacer un curso complementar. No es complementación. La formación continuada es un proceso de aprendizaje continuo, a partir de lo que ya tengo. Esa formación o ejercicio profesional supone, y no voy a dar ninguna explicación, pero supone que él es un profesional. Pero no precisa el profesor supor que es un profesional, porque él se siente profesional. Quem precisa supor que ele é profissional é o Estado ou a entidade que está desenvolvendo um trabalho com ele. Então, eu normalmente também não falo de não, eu sempre gosto de falar positivamente. Mas aqui hoje vou falar não e por isso coloquei vermelho e risquei, para que vocês me perdoem por isso. Mas é necessário ver que não é a formação continuada. O primeiro, o principal, não é capacitação. Os professores não são descapacitados. Não é treinamento para fazer tal movimento. Deixemos isso para o cachorro, para o cavalo. Não é reciclagem. O professor não é. Vocês já sabem que eu não quero falar. Parece, são questão de palavras. Não são questão de palavras. Por exemplo, toda a capacitação tem uma ideia positivista, uma ideia de transmitir simplesmente conhecimento e entender o que Paulo Freire criticou faz muitos anos, de que é uma garrafa em que você pode encher ela. Capacitação é entender o que já Rousseau e muitos outros falaram, entender que uma pessoa, sem ser professor, qualquer um, é uma tábua rasa, que não tem nenhum conhecimento. Então agora vamos dar capacitação.
Capacitação também não são simples cursos, eventos, como já falei. Muito menos é uma feira de créditos e certificados. Não sabemos como funciona isso nas universidades, especialmente em algumas instituições particulares, onde é muito bom negócio dar créditos. E que levou a muitos colegas professores a condicionar: olha, entre mais créditos eu tenha, mais títulos eu tenha, mais diplomas eu tenha, mais certificados eu tenha, então melhor professor. E nós sabemos que nem sempre isso acontece. A formação continuada não é um instrumento de reprodução dessa estrutura de poder, inclusive o Estado. Por que estou falando disso? Basta que alguém, na hegemonia do poder, em um Estado, ou no mundo, ou a Unesco, ou qualquer um, fale: olha, agora temos que trabalhar matemática, imediatamente vem o curso para que o professor faça isso. O professor necessita, não necessita? Não, simplesmente estamos levando isso. Por quê? Porque a estrutura de poder se está colocando aí. E eu não estou falando de aqueles mercaderes que vão pelos municípios oferecendo cursos e, junto a determinadas instâncias de poder, conseguem fazer o curso para dar créditos. Vocês da Secretaria de Educação entendem muito bem o que eu estou falando. Também a formação continuada não é uma forma de submissão das instituições mais avançadas a outras. E aqui eu estou falando claramente das universidades. Às vezes, desafortunadamente, nas universidades, entendemos que porque temos o saber, saímos a fazer cursos e a fazer capacitação, reciclagem e tudo demais, mas não no que interessa aos professores, é o que interessa à universidade, e nem sequer à universidade, o que interessa ao professor que quer fazer o curso. Essa é uma formação continuada. E quando estou falando disso, quando falo escolas, às vezes, por favor, leiam também universidade, como instituição educativa. Eu lembro, no ano 98, eu fiz um estudo de alguns países da América Latina e iberoamericanos para ver o tipo de cursos que se ofereciam. Eu lembro que na época, na Espanha, tinham uma lista de cursos que ofereciam exatamente em Madrid, só em Madrid, para os professores. 800 cursos para os professores. De onde surgiram? As universidades enviaram as propostas. E os professores se inscreviam. Depois, em 2004, 2005, nas universidades paulistas, USP, Unesco e Unicamp, o Banco Mundial deu para a formação continuada de 6.000 professores, deu 30 milhões de dólares. E muitas faculdades de engenharia, de biologia, que normalmente não tem nada a ver com educação, se esforçaram sim, e fizeram propostas de cursos. E o esforço compensava, porque na época que o dólar era quase igual que o real, se pagava ao professor da universidade $200 por, $100 por aula.
Entre tanto, los profesores, y além de eso daba $50 diario para el profesor almorzar, transportarse. Entre tanto, los profesores que vinham da periferia tenían que pagar su ónibus y llegar con la marmita a comer na universidad cuando podían, porque ellos no tenían dinero para pagar el almuerzo que vende en la ciudad universitaria en la Unicamp, porque la es muy caro. Entonces, para ver cómo son esas formas que se construyen. Bueno, ¿por qué a formación continua de profesores en servicio? Aquí voy un poquito rápido porque... primero, es un desenvolvimiento político participativo e institucional. Desenvolvimiento político significa que desenvolve las políticas y que se desenvolve como político, que construye las políticas. Es por eso que hablamos de desenvolvimiento. Igualmente con la participación, igualmente con lo institucional, desenvolvimiento institucional. A formación de profesores, a formación continuada para desenvolver la institución. Por eso el proyecto tiene que ser colectivo, tiene que pertenecer a la institución. O desenvolvimiento profesional. A formación continuada es un desenvolvimiento profesional. Ya falei varias veces do profesional. Agora vou permitir-me falar um pouquinho também uma experiência mais perto na universidade. É um fenômeno que está acontecendo nesse momento e eu estou chamando a atenção para isso porque é muito complicado, e é que com a expansão das universidades no país estão sendo contratados muitos professores e se fazem uns concursos rigurosos, difíceis, complicados para os professores. Mas eles estão concursando. Para que estão concursando? Estão concursando para ser químico, para ser engenheiro, para ser biólogo? Não. Está concursando para ser professor. E o concurso sim estará prevendo isso, de ver professores. E agora, eu pergunto, as universidades estão cuidando da formação continuada desses profissionais? Ou vamos falar que porque eles são doutores não precisam de formação continuada? Já definimos que a formação continuada é ao longo da vida. E ele aqui não está como químico, biólogo ou matemático, está como professor, como profissional da educação. Esse é o cargo. Então, nesse momento, temos um problema muito sério, não só na formação continuada dos professores que formam outros professores. Estamos em um problema muito sério do que é a aprendizagem nas universidades, qualquer curso. A formação continuada objetiva também a gestão democrática. Quando falo de democracia, não é aquela tecnocultura de democracia, de que, bom, levantem a mão e a maioria ganhou, então isso é democracia. Estamos falando da democracia no sentido de ter equidade para o exercício da cidadania. De democracia no sentido de construir processos participativos. Por isso a formação continuada, objetiva também, a formação de intelectuais críticos. Lembrando aqui a Peter McLaren, ele fala de que
Os profesores deben ser críticos y formados en la contraesfera. ¿Qué significa isso? Está na educação pública, está sendo funcionário do Estado, mas ele tem que ser crítico do Estado, da política do Estado. Porque se quer transformar essa política do Estado, não se deve esperar que o burócrata que está fazendo a lei mude isso. Tem que ser o professor. E o professor precisa ser formado para isso. Isso é formar um intelectual crítico. E ele se forma como intelectual crítico na medida que ele pesquisa, na medida que ele estuda permanentemente. Essa formação continuada implica a compreensão da realidade. A realidade não está aí. Eu sei que isso vai, para muitos de vocês vai, especialmente alguns mais das áreas exatas, vão discutir comigo, mas disso se trata. A realidade não está aí para tomá-la, eu tomo a realidade e a pesquisa me vai mostrar a realidade qual é. A realidade é uma construção social. Por conseguinte, muda permanentemente. Como é que formamos, mediante a formação continuada, para construir essa realidade? Essa realidade diferente àquela que compreendimos e que vemos que não está permitindo-nos um desenvolvimento de aprendizagem e um desenvolvimento de formação do cidadão. A formação continuada também, nesse sentido, é um processo teórico, metodológico, didático. E, finalmente, aqui eu posso fazer uma lista enorme. Não sei, nesses trabalhos que fazemos com os professores, chegávamos a vezes a mais de 200, 300 características. Não se trata. Mas há uma que a maioria das pessoas não presta atenção, mas é muito importante. O processo de formação continuada deve ser um processo lúdico. Por várias razões. Primeira, porque a lúdica entra a trabalhar todos os sentidos e facilita o processo de aprendizagem. Segundo, nós sabemos a quantidade enorme de colegas, professores, doentes mentalmente. E esse processo deve ser um processo que ajuda na lúdica, inclusive para a sua saúde. As estatísticas de professores afastados e professores com problemas é enorme. Essa formação continuada pode contribuir para isso. Finalmente, o processo de formação continuada deve ser um processo coletivo. E aqui eu vou me permitir ler, inclusive, para não ser monótono. O coletivo, segundo Makarenko, lá na Rússia, é um organismo social vivo que em cada de seus membros, nas suas relações com nós outros, determinam responsabilidades individuais e coletivas. Se algum de vocês já leu ou se interessa, seria muito interessante ler o poema pedagógico de Makarenko, para ver esse sentido coletivo e como ele, ao longo do tempo, tem toda uma ideologia e todo o socialismo é montado em base, com fundamentos, nessa construção coletiva. No que eu estou falando que seja o meio de nos trabalhar na escola o socialismo. Não estou falando no sentido da construção do coletivo. O coletivo, por outro lado,
é entendido como um grupo de pessoas que se relacionam. Então, o importante do coletivo são as relações, como se construem essas relações. E entendendo essas relações, há elementos comuns. E esses elementos comuns das relações das pessoas é o que constitui um coletivo. Então, não é simplesmente um grupo de pessoas. Agora, esse coletivo tem que ter um lugar no espaço, por conseguinte, topológico, é temporal, tem um tempo determinado, tem uns objetivos, desenvolve algumas ações e está em um contexto, leia-se contexto institucional. Esse coletivo, esse trabalho coletivo é que levou para nós formular a pesquisa coletiva. O que é a pesquisa coletiva? É uma modalidade de pesquisa de tipo qualitativo que foi desenvolvida mediante situações didáticas, mediante levantamento de informações e sistematização das mesmas, junto à pesquisação e à pesquisa participativa. Em outro momento discutimos o que é pesquisa participativa. Em projetos de diagnóstico, em projetos de avaliação, junto ao coletivo de professores e, em síntese, em todos esses processos que vocês escutaram e que agora comentamos. Então, a pesquisa coletiva é um processo de construção de conhecimentos a partir de compreender a realidade, a partir da interação coletiva, a partir de objeto de pesquisa e a partir de a construção dos dados. Observem aqui a diferença com outros conceitos de pesquisa. Se vai e se levantam os dados. Nós entendemos que os dados são construídos, como a realidade é uma construção social. A pesquisa coletiva se faz mediante ações de comunicação, a devolução das informações, isso é muito importante. Nós trabalhamos levantamos as informações, las levantamos individual e coletivamente, e depois essas informações voltam para a verificação das pessoas se realmente isso é o que elas estão entendendo e se essas são suas necessidades. As necessidades não são as que o pesquisador acha que são as que eles construíram. São ações de formação nas quais se transforma a realidade. Porque no momento de eles discutirem coletivamente, no momento de eles apresentar suas situações individuais, vamos desenvolvendo um processo de formação e um processo de construção coletiva. Um processo no qual se confronta o conhecimento, o saber deles, com o conhecimento universalmente sistematizado. Observem que eu não falo conhecimento científico, eu falo universalmente sistematizado. É uma compreensão das situações, e leia-se situação como problemas da vida diária e problemas epistemológicos, problemas a serem pesquisados. É mediante uma construção de identidade, que é um dos problemas mais sérios que nós temos nas pessoas e principalmente nos professores, que não tem sua identidade no sentido metodológico, no sentido teórico, no sentido de seu fazer profissional, no sentido de eles construir sua própria transformação. Essa pesquisa coletiva está fundamentada em uma relação de sujeito-sujeito.
no sujeto-objeto. Brevemente, un comentario. En la investigación participativa, uno de los principios es que hay relaciones de sujeto-sujeto. Yo ya tuve que asistir y ser banca de muchas disertaciones, muchas tesis, donde se fala que trabajaron pesquisa participativa, y me llaman por eso, porque justamente yo trabajé mucho tiempo en pesquisa participante. Y yo pregunto, ¿y cuál fue el concepto o dónde está la participación? Ah, profesor, es que nos entrevistamos 10 personas y ellas respondieron al formulario. La participación de ellas fue responder al formulario. O sea, la participación de ellas fue ser objeto, no sujeto. Objeto de ver, objeto para ser interpretado. A pesquisa colectiva é um processo de subjetivação que afirma e reconhece a diversidade. Subjetivação, construir o sujeito. O rigor neste tipo de pesquisa não depende da porcentagem que está separando da variável, dos níveis de confiabilidade estatística. Depende da aproximação do coletivo com a realidade, da compreensão que o coletivo tem da realidade. Esse é o rigor, porque o conhecimento e o que falar, que dizer, que interpretar está nessas pessoas, não está no pesquisador tabulando, organizando, sistematizando dados quantitativos. A pesquisa coletiva se fundamenta também na crítica. Já falamos que é ser crítico, inclusive do próprio Estado, mas na crítica propositiva. Isso é o que se critica, esse é o problema e a proposta é essa. Finalmente, nós temos um conceito de pesquisa coletiva aqui, que eu já falei, e por isso não vou ler textualmente, mas também faço isso didaticamente por deixar a inquietação de como se define, já porque falamos de características, mas não definimos. E, para terminar, tendo em conta que a pesquisa coletiva é um processo também propositivo, vou permitir ler essa proposta com a qual eu encerraria minha parte. Depois, se é possível, comentar algumas situações. Nossa proposta é a construção e desenvolvimento de coletivos que realicem projetos institucionais para o desenvolvimento de políticas e processos de pesquisa-formação de professores, de tal modo que a profissionalização docente, formação dos formadores de professores, seja um fato possibilitador da construção de políticas de integração de América Latina e Caribe, partindo de lugares diferentes. Muito obrigado. Abrimos para perguntas ao palestrante. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Luiz Eduardo pela palestra e a pergunta que eu faria tem a ver com o primeiro exemplo que você deu sobre a
sobre Bogotá e a pesquisa que foi feita junto aos professores do curso noturno, né, do colégio. E uma indagação que eu faria, que tem a ver com a sua discussão justamente do sujeito-sujeito, se naquele momento, além dos professores, os estudantes que eram adultos também foram, assim, tiveram voz? Boa noite, Luiz, obrigado pela palestra, professor, por essa oportunidade. A pergunta vem também de uma experiência muito particular, da qual trabalhei junto ao cooperativismo e trabalhei muito com formação de liderança, de quadro social, de funcionários, ou seja, colaboradores dentro do processo do cooperativismo e de diretores que exercem também a função de gestão dessas cooperativas em espaços próprios. Quando iniciamos várias modalidades de formação, entre elas uma mais ousada, quando nós iniciamos um processo de formação na qual nós dissemos que o currículo não estava determinado, apenas tinha linhas gerais e que o processo, os conteúdos, os temas, as formas, seriam discutidos na caminhada. Portanto, é possível pensarmos um processo de formação em que não tenhamos as grades definidas a priori. Pergunta? Bom, podemos... Obrigado por suas perguntas. A resposta para a pergunta de Rai não pode ser outra que eles participaram. Até porque nós estávamos falando de que os projetos são institucionais. E um dos problemas que normalmente temos, e eu provavelmente também entro nesse problema por não ter reforçado o suficiente, que a instituição está conformada por estudantes, professores, pais e a comunidade. Isso é uma instituição escolar. Às vezes damos por suposto, e acontece que não. O suposto é que quando está numa instituição, na prefeitura, se entende que a instituição é o diretor. Não. Tem que trabalhar e tem que estar todos. O processo aqui em Bogotá foi bem interessante, porque quando se fez o diagnóstico, nós trabalhamos, lógico, com os estudantes. E os primeiros surpresos com a participação dos estudantes, e que isso serviu como elemento metodológico para a formação, foram os professores. Por quê? Porque os professores até então sabiam dos problemas, mas eles se preocupavam por ir a dar sua aula de matemática, sua aula de física ou química e assim por diante. Mas agora ele estava sabendo os problemas que realmente tinham, porque para elaborar o diagnóstico institucional, o professor tinha que consultar os estudantes e fazer oficinas com eles e estudar a situação e discutir o ponto de vista dele com os estudantes. E todos os professores que participaram no projeto tinham que fazer isso, ou faziam isso. Então, essa relação sujeito-sujeito foi importante e se deu aí, onde nós vemos como era importante, especialmente com esses estudantes adultos nocturnos, se deu o processo de subjetivação. Porque eles, na fábrica, eles eram um trabalhador, uma pessoa a mais. Chegavam na escola à noite e não mudava nada, era o mesmo processo da fábrica. Ele era alguém mais que estava sentado aí
e que o professor dava aula e que ele teria que fazer alguma tarefa. Pronto, acabou. Mas se nesse processo de o professor saber quem era ele, vocês viram a emoção dessas pessoas, quando se permitia que falaram e contaram quem era eles, para seus colegas, e contaram para os professores quem era eles. Tivemos situações bem interessantes, também para a formação de professores, para a parte crítica deles. Por exemplo, nós descobrimos, Carlos vai ajudar-me a lembrar, Carlos, que é nosso estudante do mestrado aqui na UNILA, ele é colombiano, de Medellín. Lá em Medellín também fizemos camisas. Os estudantes, descobrimos, porque nós fizemos criamos um formulário e aplicamos mais ou menos a 14.000 estudantes. Mas todos os formulários não só se aplicaram, depois se foi aprovado. Mas descobrimos algo curioso. A sexta-feira era quando mais estudantes iam na escola noturna. Vocês sabem que no diurno acontece o contrário. A sexta-feira, menos vão e os professores menos vão. Eu perguntaria para vocês, por quê? Alguém arrisca uma resposta? Por quê? E depois ele saiu para beber. Exatamente. Eles, dentro de seu processo de carência e seu processo de querer se subjetivar, de querer ser reconhecidos, aproveitavam a sexta-feira, porque a sexta-feira podiam sair a jantar, a namorar, a beber cerveja, porque no seguinte dia não tinha que madrugar, simplesmente isso. Isso levou a que nós fizéssemos um segundo momento de pesquisa para ver esse tipo de situações e encontramos o seguinte: a maioria de estudantes, ou um número elevado de estudantes, faziam a escola noturna, não muitas vezes pelo estudo em si mesmo, que esse era um objetivo, mas por encontrar um momento de estar com outros, de socializar-se. Falado por alguns, de buscar enamorada, de buscar enamorado. Então, foi realmente um processo de subjetivação. Obrigado pela pergunta. Bom, nosso amigo, fazer um processo de formação sem currículo é possível. É possível e não é possível. Agora, por que é e por que não? Não é possível porque você precisa ter, de todas formas, um norte, precisa ter uns objetivos, responder a umas necessidades, a uns interesses. Então, precisa de um currículo, precisa de um mapa, precisa de uma guia. E o currículo não é outra coisa que isso. Marcar isso. Mas não precisa, em outro sentido, não precisa do currículo que vem de lá fora. O currículo é construído por eles, com base em suas necessidades. Para isso há umas diretrizes nacionais muito genéricas, mas se construi a partir de essas necessidades, desses interesses. Eu fui muitos anos, eu comecei minha vida no ensino primário como professor de terceira e quarta série, faz umas décadas atrás, e eu trabalhava com projetos. Todas as crianças dividíamos a sala em grupos e começávamos a trabalhar projetos. Bom, projeto de conservação da água, conservação do meio ambiente, projeto de manutenção de limpeza na escola, e
Aí vai. E eu, propositalmente, muitas vezes fui criticado, porque alguns falavam que eu não sabia o que tinha que fazer, e que eu não dava diretrizes para o que tinha que fazer, mas era intencional, era deliberado. Por quê? Porque quem ia me falar quais eram os problemas da água, da limpeza ou de controle ambiental, eram as crianças que chegavam lá e começavam a pensar: bom, que controle ambiental? Para que serve água? O que é água contaminada? O que é água limpa? Eles começam a pensar isso, e começa o outro a ter uma ideia, e eles vão construindo o que tem que ver, o que tem que estudar. E vão a começar a ver: e como estudamos isso? Vamos a visitar tal lugar, vamos a pegar uma amostra, ou vamos a perguntar às pessoas. Aí já tem um processo metodológico construído por eles. Então, esse currículo, nesse sentido, não é bom ter um currículo definido. É bom ter alguns elementos orientadores. Já está o elemento orientador em quanto ao tema. O demais é permitir e incentivar, inclusive para que seja desenvolvido. Agora, existem múltiplos conceitos de currículo, em os quais que define que tem que estar totalmente determinado os objetivos, a metodologia, os procedimentos, a avaliação, tudo tem que estar definido. E se não está definido, não está planejado. Agora eu pergunto: esse tipo de planejamento é sinal de êxito? Ou ter um mediador, que é o professor, que saiba aonde quer chegar e aonde deve chegar e o que devem aprender, e ele leve o processo, oriente o processo. Esse seria o currículo. Aí não precisa ter um currículo super definido. Precisa ter uns elementos, inclusive falando de alguns outros que entendem a pedagogia geradora, o pensamento gerador, temas geradores. A partir disso, poderíamos colocar. E aproveito para fazer um esclarecimento que não fiz antes. Que muitas vezes as pessoas entendemos por conteúdos os temas. Os temas não são conteúdos. O mais comum que você vê quando vê um plano de aula: conteúdos, uma lista de temas. Isso não são conteúdos. São temas. E os temas são meios para conseguir o objetivo. São elementos a conseguir, elementos a aprender. Quais são os verdadeiros conteúdos? As habilidades, as destrezas, os valores. Esses são os conteúdos. Por isso é que nós nos preocupamos só por saber quanto ele consegue memorizar, quanto consegue ficar. Porque entendemos que o conteúdo é responder às perguntas que foram formuladas com base naquela fala. Mas formar o cidadão, vamos ver vocês em qual plano bem que é formar o cidadão, formar a pessoa responsável, formar a pessoa crítica, formar atitudes políticas. Esses são os conteúdos. Obrigado. Obrigado então a todos, obrigado professor Luiz Eduardo pela excelente palestra, obrigado pela presença, pela participação. Só lembrando mais uma vez, a palestra na semana que vem na Unila Center, esperando vocês lá. Muito obrigado. Só permita-me uma observação final. Como falei no começo, nós estamos querendo, nós Unila, querendo divulgar nossos trabalhos e abrir um pouco mais para a comunidade. E aproveito que estão aqui representantes tanto da Secretaria de Educação como do Núcleo Regional de Ensino e também meus colegas da universidade,
para que pensemos un poco más qué estamos haciendo con la formación continuada de profesores en FOS y qué estamos haciendo con la formación continuada na UNILA. No podemos continuar hablando de intelectual crítico, no podemos continuar hablando de formación continuada en servicio, no podemos continuar hablando de que somos profesionales de la educación si no estamos desenvolviendo ese proceso de formación permanente. Y a UNILA está abierto para eso, para las personas da Secretaría de Educación. Nós vamos ter 7 licenciaturas agora em 2015. Uma vai começar no início do ano e outras no segundo semestre. Ou seja, nós vamos a trabalhar agora mais com os processos educativos, processos de formação de professores. Estamos lá, abertos para colaborar e esperamos poder contribuir também. Muito obrigado. Só uma última consulta, temos alguém aqui de Porto do Iguaçu ou Cidade Leste? Nós convidamos alguns representantes, temos alguém aqui? Obrigado. ¿De dónde ven? De la Universidad Nacional de Leste. Por favor, bienvenidos. Gracias. Bienvenidos. ¿Tiene alguna otra universidad? ¿De Puerto Iguazú también? Muito obrigado por sua presença.